Bom dia, meus bigodudos queridos, bem-vindos à Sierra Nevada. E agora a gente vai abrir a pista que ninguém passou ainda, porque eu madruguei. Vamos lá? Depois eu vou contar um pouquinho sobre Sierra Nevada, como é, se vale a pena. Tem muita gente que desvaloriza um pouco o que é isso aqui. Vamos lá. E aproveitando essa minha viagem à Sierra Nevada, aqui no vídeo de hoje eu vou tentar responder essa pergunta que sempre fica no ar. Esquiar é mesmo muito caro e só rico pode fazer isso? Se liga aí para conferir quanto custa uma viagem como essa e algumas dicas especialmente sobre Sierra Nevada. Olá, meus bigodudos queridos, bem-vindos de volta ao canal que fala tudo sobre viagens, aqui, o canal Café com Bigode. E hoje é dia de entender os custos de uma viagem de esqui, bem como conhecer um pouquinho mais dessa estação espanhola que é um pouco desvalorizada pelas pessoas, mas que pode te surpreender. Pessoal, agora a gente está em Sierra Nevada, Espanha. Se você não viu o vídeo de Val Thorens ainda, lá na França, esquiando vale a pena. Inclusive porque eu explico o que é um resort de esqui, como eles funcionam, o que é esqui out. Então, se você tem interesse desse tipo de viagem, de aprender, inclusive, é uma situação que vale muito a pena. Aqui eu vim por acaso não, né? Porque é mais pertinho de Portugal, dá pra vir de carro, dá pra trazer os gatos, você já deve ter visto aí ao longo da vida. E me surpreendeu assim, profundamente. Além de muito bonito o lugar, as pistas são muito divertidas, o desenho das pistas é muito bom e a neve está de altíssima qualidade. Apesar de que eu acho, inclusive, que a maior parte da neve que está aqui de cima, né, não a base, ela é daquelas máquinas ali, ó, das famosas máquinas de neve. Mesmo assim, muita qualidade, macia, tranquila, alguns pontozinhos com powderzinho, muito legal. Então vamos seguir aí, daqui a pouco eu falo mais um pouco sobre Sierra Nevada. Bom, se você já assistiu esse vídeo aqui, já sabe como chegar em Sierra Nevada de carro, saindo de Portugal. Uma viagem gostosa e bem tranquila. Mas então, vamos aos custos depois disso. Primeiramente, considero que mesmo que você voe direto para a Espanha, você vai precisar de um carro. Eu aluguei um carro a 5 euros por dia, o que não é muito difícil por aqui. E a gasolina, claro, vai depender do seu trajeto, de onde você pousou, de onde você vai sair. O segundo passo é a hospedagem. As opções são várias e também atendem aos mais diversos tipos de bolso. Desde os resorts de esqui, como esse do vídeo que eu mencionei aqui de Val Thorens, lá na França, albergues, hotéis mais simples ou, a opção que eu escolhi, o aluguel de apartamentos, seja pelo Airbnb, Uniplaces ou qualquer outro. O fato é que você sempre vai conseguir uma hospedagem digna por algo em torno de 25 euros por dia, considerando os preços de Sierra Nevada e já lá na montanha e não em cidades próximas, já que ficar em cidades próximas e subir a serra todo dia não é lá a melhor opção, nem em custo, nem em termos de conforto. Uma parte que é sim cara para o nosso bolso vai ser o Ski Pass, mas há algumas dicas aí que podem reduzir esse custo, já a gente chega lá. Considerando uma semana de esqui, que é mais ou menos o que a maior parte das pessoas faz quando faz uma viagem dessa, o passe vai sair por 40 euros por dia em Sierra Nevada. Um pouco menos do que na França, ou Suíça ou outros países da Europa. Mas eu posso te dizer, uma vez na estação, preste atenção na estrutura. Pesquise quanto custa cada lift, cada máquina que é usada para ajeitar as pistas, toda a segurança, apoio médico, enfim, toda a estrutura, e você vai ver que o custo, na verdade, chega a ser até baixo, ainda que pese no nosso bolso. É aquela coisa, pesa pra gente, mas não dá pra dizer que é caro. E como eu falei, pode sair mais barato ainda quando em pacotes, mas já no item 5 eu vou falar sobre isso quando eu falar sobre os equipamentos. Como eu falo em vários vídeos aqui no canal, em termos de alimentação você vai ter que se adaptar ao seu próprio orçamento, já que você pode sim gastar super pouco ou gastar pequenas fortunas se alimentando em estações de esqui pelo mundo afora, inclusive Sierra Nevada.
Sierra, assim como outras estações, tem supermercados e a maior parte das hospedagens vai ter uma estrutura de cozinha que vai permitir você fazer sua própria comida. E a maior parte da minha alimentação nessa viagem foi assim, apesar de que eu não me privei de um chopp, meu clássico café com donuts no descanso e cheguei a almoçar 3 ou 4 vezes em restaurantes na estação. Em alimentação, gastei aí uma média de 18 euros por dia. O item 5 é sobre equipamentos, mas antes de falar de equipamentos, um recado direto da montanha. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem viu, vou até tirar óculos. Quem viu o vídeo de Autorun, viu eu falar que aluguei equipamentos na Skinnion, né? E que eu botei escrito assim que não gostei muito. Pois é, nunca... Deixa eu passar aqui. Voltando. Nunca economizem no equipamento, seja alugado, seja comprado. Essa prancha aqui é nova, eu comprei depois de Autorun, porque eu senti tanta dor, tanto incômodo usando os equipamentos lá. E foi tão ruim de usar. A viagem nem foi tão legal assim por causa disso. E eu achei até que eu tinha desaprendido a andar, não tinha evoluído. E aí tô com a prancha nova aqui, segundo dia. Outra coisa, outro nível, outra qualidade. Então quando vocês viajarem, vocês forem alugarem snowboard, esqui, se for prancha de surf, qualquer coisa que vocês forem alugar, não economizem não. Escolham um equipamento bom. É bom para a saúde de vocês, para a segurança de vocês e para a diversão de vocês. Inclusive no Autorun eu quase me machuquei também. Não vou dizer que foi culpa da prancha, mas influencia. Então fica o recado aí. Eu vou deixar vocês com um vídeo meu descendo na montanha. Pois é, dito isso aí por esse sábio rapaz, o fato é que você consegue, em Sierra Nevada, alugar equipamentos com o Ski Pass e aulas por 99 euros por 5 dias, o que é uma verdadeira pechincha para esse tipo de viagem. São algumas empresas que fazem esse tipo de promoção, então vale a pena você dar aquela pesquisada. Se você já tiver o equipamento, como eu, não terá esse custo. E diferente de pranchas de surf, que são maiores, algumas companhias aéreas, como a TAP, aceitam o snowboard como bagagem normal. Então, mesmo vindo de mais longe, por exemplo, do Brasil, você não terá esse custo adicional de levar um equipamento de esporte. Na prancha de surf, por exemplo, do Brasil para Portugal, você pode ser instado a pagar mais ou menos 150 euros para levar sua prancha de surf. Alguns outros custos que são aplicáveis a qualquer outra viagem, como passagem aérea, seguro viagem, eu não vou contar aqui, porque depende muito de onde você está saindo e na prática são aplicáveis a qualquer tipo de viagem e não só especificamente as viagens de esqui. Hospedagem e alimentação também não seria, já que elas também são gerais. Mas como em geral elas custam mais caro nas instâncias de esqui, dada a maior dificuldade de acesso nessas áreas, eu resolvi sim computar para deixar essa análise a mais justa possível. Uma das coisas que eu mais gosto de estar na estação de esqui é que em todo canto tem uns barzinhos com vistas como essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. Já eu vou dizer para vocês a conclusão se essa viagem sai cara ou barata. Mas apesar de vocês já estarem imaginando isso, eu vou antes dar umas dicasinhas de Sierra Nevada. Se liga. Estão vendo esses caminhozinhos aí no meio da montanha? Dá pra ver aí protegido por uma barreirazinha de madeira. É uma das formas que você tem de vir aqui. Virar pra cá porque o sol tá muito forte. É uma das formas que você tem de vir aqui pra estação, que não seja deixar no estacionamento, como provavelmente eu já falei aí no vídeo explicando quanto custa e como é que você deixa aqui no estacionamento de Sierra Nevada. É uma opção que você vai sair de uma de suas hospedagens, que são aquelas casas ali, vai andar um pouquinho, a depender de onde você tá, já vai colocar seu esqui, vai vir por esse caminhozinho aí e cair na pista, e aí você desce e vai até o teleférico, até o lift que você quer. Uma desvantagem é a hora da volta, porque tem umas, vocês podem ver aí que elas estão descendo. Então você vai ter que descer tudo, pegar um teleférico que tem lá embaixo, que leva até um teleférico lá em cima para você descer andando. Então é uma economia, mas
se você está em busca de conforto, talvez não seja a opção melhor. E se você quer ainda mais conforto, como eu venho dizendo, terá sempre um pouco mais de custo. E nesse caso, de como chegar à estação, você pode dirigir até o estacionamento subterrâneo que fica bem embaixo do centro da estação, pertinho dos lifts principais. Parar o carro, colocar seus equipamentos lá mesmo, enquanto você está no carro, e seguir para a diversão. O custo aí, no caso, desse conforto, vai ser de adicionais 9 a 13 euros por dia, a depender de quanto tempo você vai passar esquiando, já que o pagamento é por hora. E a conclusão é, você consegue fazer uma viagem de uma semana para esquiar, considerando 2 pessoas apenas, dividindo os custos, com algo em torno de 400 a 600 euros, ou de 2.400 a 3.600 reais no câmbio de hoje, considerando os custos que foram ditos aqui. Mas, como sempre e como eu já falei, cada acréscimo de conforto que você fizer, o preço também irá se elevar. E assim como eu falei de Fernando de Noronha aqui nesse vídeo, numa estação de esqui, cada conforto a mais pode elevar bastante seu custo e você nem perceber de cara. Então, se você tem um orçamento apertado, fique preso a ele para não ter surpresas desagradáveis. Deixa aí nos comentários se você achou mais caro ou mais barato do que você imaginava. Eu considero uma viagem com custos semelhantes a tantas outras, mas com foco no esporte. Se é isso que você gosta e quer, vale muito a pena. E se você tem um bolso mais folgado e quer misturar esporte, conforto e gastronomia, sugiro que veja esse vídeo aqui sobre o Clube Med Val Thorens. Uma semana lá custou em torno de 9.000 reais, all inclusive. Será que vale a pena? Por isso é hoje, bigodudos, eu vou convidá-los a se inscrever no canal hoje, aqui no final do vídeo, que a próxima viagem que eu vou fazer é para apresentar a vocês um lugar pouco falado, mas que tende a ser impressionante. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal e até a próxima viagem.